Vamos conversar agora com o Mário Braga, que é especialista em riscos políticos, econômicos e institucionais. Mário Braga, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Oi, bom dia, Heródoto. Prazer falar com você e com os ouvintes da Nova Brasil. Mário, esse sobe e desce da ação ontem e anteontem já é em função dessa proximidade do segundo turno, não? O cenário político, de certa forma, influencia, né, o mercado financeiro e a percepção que os agentes, os investidores têm sobre quem pode ser o presidente, que políticas ele pode adotar. E aí, à medida que a gente vai se aproximando da eleição e vai ficando mais clara a possibilidade de um ou de outro ser eleito, isso tem papel de influenciar, sim, a movimentação. É claro que a gente tem que pensar no contexto global, mas ontem, quando a gente olha, por exemplo, Bolsa e papéis como de estatais, como a Petrobras, que estão ligadas a decisões de governo, dá para ver uma preponderância do fator doméstico influenciando. Então, assim, dá para tirar uma conclusão de que, depois do domingo do episódio envolvendo Roberto Jefferson, e como a leitura por parte do mercado de que isso teria um impacto negativo nas chances do presidente Bolsonaro ser reeleito, isso tem sim uma influência em como os papéis são precificados, né, no jargão do mercado. Agora, Mário, isso, vamos dizer assim, de certa forma, mexe só com o mercado interno ou chega a mexer também com o mercado internacionais, investidores, enfim, agências de risco? Chega a isso ou não? Não chega necessariamente, por exemplo, a mexer com uma cotação de papéis lá fora ou de bolsas estrangeiras, mas influencia, sim, na percepção que investidores estrangeiros ou multinacionais que têm operações aqui no Brasil têm e vão fazer sobre investimentos no país. Então, se a gente pensa num cenário em que eleições anteriores você tinha disputa eleitoral, qual que era a dúvida principal? Qual candidato vai ganhar? Qual a plataforma dele de governo, né, em termos de políticas econômicas? Se vai ser melhor ou pior para determinado setor ou para os negócios de maneira geral. Dessa vez, a gente tem uma preocupação que é um pouco diferente. A preocupação em relação à estabilidade institucional, em relação se vamos ter ou não uma transição pacífica de poder. E aí, esses desdobramentos influenciam no sentido de que os investidores passam a ter um grau de incerteza mais elevado. E aí, essa é aquela palavra-chave, né? Todo mundo sabe. Investidores tendem a não gostar de incerteza. Então, se eles não sabem como o cenário vai desenrolar, qual que é a decisão normal deles fazer? Adiar investimentos, preferir esperar as coisas se materializarem para então tomarem as decisões que eles precisam tomar. E aí, de certa forma, isso, o cenário, o contexto político local, influencia, sim, as tomadas de decisão de agentes estrangeiros. Depois dos debates, entrevistas, sabatinas e mais o horário eleitoral dado aos candidatos, aos dois candidatos, é possível dizer que existem duas plataformas econômicas em confronto? Uma de um capitalismo mais liberal e um outro de um capitalismo com mais intervenção do Estado? Em linhas bastante gerais, a gente pode pensar isso sim, Heródoto. Eu acho que uma diferença que a gente tem que fazer é entender que, por exemplo, desde a campanha de 2018, o presidente Jair Bolsonaro, junto do ministro da Economia, Paulo Guedes, eles tiveram uma retórica liberal muito forte, né? O Paulo Guedes falando em privatizar 1 trilhão de ativos, privatizar não só a Eletrobras, mas agora falando da Petrobras. Tem uma série de medidas que se identificam com esses valores mais liberais. Mas o que a gente viu ao longo do governo foi uma certa dificuldade de articulação, de coordenação interna mesmo com outros ministérios para implementar isso. Então, a gente pode tirar como exemplo a privatização da Eletrobras, que foi um grande feito, mas algumas outras medidas não foram tanto para frente. A gente teve mudanças mais regulatórias, setoriais, do que esse avanço mais neoliberal muito, muito amplo. Por outro lado, o que se espera de um eventual governo do ex-presidente Lula seria, sim, aquele entendimento que o Estado tem um papel de ser indutor da economia. Então, a gente pode esperar, por exemplo, uma interferência um pouco maior nas estatais, em termos, por exemplo, de preço de gasolina. É muito provável que em um governo do PT haveria algum tipo de subsídio ou de intervenção. As estatais sendo usadas como um motor de política pública para fomentar o crescimento. Além disso, claro, bancos públicos, por exemplo, oferecendo crédito. Tudo isso, assim, de alguma maneira a gente já viu em governos passados. Talvez não seja a redição exata daquelas medidas, mas a linha de entendimento de qual é o papel do Estado seria parecida. Perfeitamente.
Mário, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. É um prazer, Elton. Fico à disposição. Obrigado. Mário Braga, especialista em riscos políticos, econômicos e institucionais, fazendo mais uma análise para que você faça a sua própria cabeça, para que você tire a sua própria opinião. A gente está mostrando aqui e você vai avaliando, né, o que aceita, o que não aceita, enfim. É mais para provocar o que a gente pode chamar de nascimento de cidadania.